começo, quando o mundo ainda era jovem e a vitalidade fluía por todas as criaturas, a morte era um conceito desconhecido. Os seres viviam em perfeita harmonia, sem temer o fim, pois ele simplesmente não existia. Entidades celestiais, seres místicos e incríveis como demônios, serafins e querubins, pairavam no éter da existência. A mortalidade ainda não era familiar. A vida fluía sem interrupções, como as águas de um rio sinuoso, sem encontrar fronteiras finais. No entanto, à medida que a criação desdobrava-se, uma sombra sutil começou a pairar sobre o paraíso. Deus, em sua infinita sabedoria, tomou a decisão de criar algo inteiramente novo e desconhecido. E esse novo conceito foi chamado de tempo. Essa força invisível, paradoxal em sua essência, estava destinada a moldar o destino da humanidade, conforme mencionado no Midrash. Quando Deus contemplou a criação do tempo pela primeira vez, os anjos no céu suspiraram, pois era uma inovação divina. No entanto, essa inovação trouxe consigo o fardo da efemeridade. Hoje, exploraremos como Deus deu origem à morte. Uma criação que trouxe consigo a inevitabilidade da mudança, a fragilidade da existência e, consequentemente, uma transformação ainda maior. Tudo graças à criação do tempo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois isso ajuda a compartilhar nossos estudos com mais pessoas. O equilíbrio começou a desmoronar e o Criador percebeu a necessidade de introduzir um novo elemento na criação, a morte. Uma das histórias mais notáveis dos Midrashim é a narrativa sobre a criação do ser humano e a preocupação do anjo da morte. De acordo com essa tradição, quando Deus criou o primeiro ser humano, Adão, ele o guiou pelos jardins do Éden, mostrando-lhe todas as árvores, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto Deus apresentava o jardim a Adão, o anjo da morte ficou perplexo e confuso. Ele não entendia por que Deus permitiria que o ser humano vivesse eternamente, especialmente quando havia a árvore da vida, que concedia a imortalidade. Sentindo-se ansioso e incerto sobre o seu papel, o anjo da morte abordou Deus com suas preocupações. Em resposta, Deus sussurrou algo aos ouvidos do anjo da morte, e imediatamente o anjo começou a tremer. Em um ato de sabedoria e compaixão, o Eterno convocou um conselho celestial para discutir a criação da morte. Anjos e arcanjos reuniram-se, cada um trazendo sua perspectiva sobre essa nova força que iria transformar a existência. Miguel, o arcanjo da justiça e da verdade, foi o primeiro a se manifestar. Ele argumentou que a morte traria um significado profundo à vida, pois cada momento se tornaria precioso, sabendo que poderia ser o último. A morte ensinaria as criaturas a valorizar o tempo, a amar intensamente e a buscar a retidão. Satã, o adversário, ergueu-se e questionou a necessidade da morte, alegando que ela traria dor e sofrimento, que as criaturas lamentariam a perda e viveriam com medo. No entanto, Miguel respondeu que, embora a morte trouxesse tristeza, também promoveria crescimento e renovação. A morte não seria o fim, mas uma transição para uma nova forma de existência. Após muita deliberação, Deus decidiu criar a morte, mas com uma condição: ela seria justa e igual para todos, sem distinção entre rico e pobre, forte e fraco. A morte viria para todos, mas traria consigo a promessa de um novo começo em outro plano de existência. Deus sussurrou palavras de compreensão a todos os anjos e arcanjos, revelando que a morte, apesar de parecer um término, era na verdade o portal para uma nova jornada. A passagem do tempo e a transitoriedade da vida possibilitariam o crescimento, a evolução e, por fim, a redenção. A morte, portanto, não seria um fim indesejado, mas uma ponte que conduziria as almas à presença divina. A criação da morte não seria um ato cruel,
mas um presente complexo e paradoxal no enigma divino do tempo. A mortalidade se entrelaçaria com oportunidades de aprendizado, amadurecimento e, finalmente, uma vida além das limitações temporais. Enfrentando o inevitável ciclo da vida e da morte, esses ensinamentos demonstram que, por meio da sabedoria divina, cada transição, por mais dolorosa que seja, é um capítulo essencial na história da alma, guiando-nos de volta à fonte da vida eterna. Assim, a morte se tornaria um retorno ao estado humano de imortalidade. Deus então levou o anjo da morte até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apontou para um fruto específico e disse: "Este é o fruto que os seres humanos não devem tocar." O anjo da morte, agora com uma missão específica, foi instruído a esperar até que os seres humanos comessem desse fruto proibido. A partir desse momento, a morte entraria no mundo, e assim, a morte foi integrada à criação como uma sombra suave que acompanha cada vida, lembrando a todos que o tempo é finito e que cada ato, palavra e pensamento tem valor. Essa história do Midrash destaca a complexidade da criação, a liberdade de escolha, as consequências das ações e a inevitabilidade da morte, proporcionando uma perspectiva única e reflexiva sobre a narrativa bíblica da criação. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, as almas humanas iniciaram uma jornada através das eras, cada uma recebendo uma faísca da luz divina que as conectava à fonte da vida. A vida de cada alma possuía uma faísca da luz de Deus, mas também carregava o fardo da mortalidade devido à escolha de Adão e Eva. Ao nascer no mundo, cada indivíduo era acompanhado por um anjo guia que o guiava ao longo de sua jornada terrena. Conforme a alma vivia, ela encontrava alegrias e desafios, amores e perdas. Em algum momento, o anjo guia anunciaria que a jornada terrena estava chegando ao fim, e o anjo da morte viria para preparar a alma para retornar à presença divina. Essa jornada é um assunto fascinante, mas será explorado em um próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois isso ajuda a compartilhar nossos estudos com mais pessoas. Até a próxima, e que Deus nos abençoe.